Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, eu tenho a defensora pública Silvana Lobo e os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos. Não tem jeito de não começar dessa forma, né? Porque um temporal muito pesado no início da noite de ontem aqui em Belo Horizonte, também algumas partes da região metropolitana, casas foram alagadas, árvores caíram, carros e motos foram arrastados e muita gente ficou sem energia. As regiões mais afetadas, Eduardo Costa, região Centro-Sul, Oeste e Venda Nova. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, cenas muito tristes, mas nada surpreendentes. Desde, pelo menos, 1992, quando a Itatiaia me mandou cobrir a Eco 92 ou a Rio 92, que foi o segundo encontro das Nações Unidas para o Meio Ambiente, primeiro acontecer em Estocolmo, 1972. Desde então, de 92, são 8 com mais 24, nós estamos falando de 36 anos, 32 anos, que eu sei que isso vai acontecer. E eu falo na rádio. As chuvas serão cada vez menos frequentes e mais fortes. E o aquecimento vai gerar o que a gente chama de desbarrancar nas praias. Então, cidades litorâneas podem se preparar para a invasão do mar. Cidades como Belo Horizonte, que tem conformação de caldeirão, cercada de montanhas, e parte baixa, com ruas que tinham córregos que foram canalizados indevidamente, e com base no fluxo de água da época da seca. Quando vem uma enchente, que as margens querem se abrir, não tem, vão inundar. Então, só nos resta lembrar: Bernardo Vasconcelos, Francisco Sá, Silva Lobo, Cristiano Machado em parte dela, Mendes Sá em Santa Efigênia, Prudente Moraes na região sul e, muito brevemente, Barão Homem de Melo, aqui onde estamos, são ruas proibidas quando a chuva vem forte, porque vai acontecer a mesmíssima coisa. Isso para a cidade dita organizada. Para as favelas, né? Agora a gente pode falar favela, o IBGE liberou, não é mais comunidade, nem não sei o que, é favela. Para favelas como a do Índio, o sofrimento é muito maior por conta da falta de estrutura já sabida e conhecida. Agora vamos passar o dia contando os resultados, os bairros sem energia, vamos ter os discursos, as promessas, as críticas, e vai continuar tudo do mesmo jeito. Isso que desanima a gente. Silvana Lobo, Eduardo está falando aqui há muitos anos, há muitas décadas que ele vê isso aí, a gente vai ver um monte de discurso hoje, vai continuar do mesmo jeito. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia para todo mundo. Dá uma desanimada, né, gente? Não dá? Total, né? E ontem, realmente, quando a gente olhava para o céu à noite, dava aquele reflexo da luz da cidade, o céu estava todo amarelado, da quantidade de chuva que a gente via. E uma coisa bem interessante, que essas chuvas agora, além delas serem muito fortes, elas estão vindo acompanhadas de uma ventania que não era comum da gente ver em Belo Horizonte. E no nosso caso, com a do minério, muito raio, né, senhor? Uma coisa, é um trem impressionante, que a gente fica observando aqui. Nós já tivemos um metrô queimado 2 vezes, agora recentemente, por onde raio que caiu lá. E é uma situação que dá medo. Tia Cia vai fazer 105 agora, ela falou assim, olha, eu nunca vi uma chuva desse jeito, não. Eu tô com medo, vou deitar. Eu falei, tá certo, eu vou junto, né? Porque a gente fica com receio mesmo. As janelas batendo, uma coisa horrorosa. Agora, o apelo que eu gostaria de fazer aqui, porque a gente sabe que todo mundo vai falar e vai continuar na mesma, o Eduardo está cobertíssimo de razão, é para São Pedro, né? É o apelo que a gente pode fazer, porque o resto, o que vai falar? E aí, William Travassos, outro dia mesmo a gente falava de uma chuva muito forte no Rio de Janeiro, chegou aqui em Belo Horizonte, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O Eduardo falou na Vila do Índio, né? Ontem meu telefone tocou às 9h30 da noite, falando, eu recebi vários vídeos da Vila do Índio, e a Mônica, que é a liderança lá, falou assim, na Vila do Índio, onde fizemos a primeira reportagem, ajuda a gente, com a carinha de choro. E eu não sabia mais o que fazer. Porque assim, ali você já teve investimento do PAC, o problema está lá, a Itatiaia denunciou, algumas coisas a gente consegue resolver, como resolvemos, Marcelo, o caso do Mato Alto lá, onde foi aquela... Avenida Silva Lobo. Na Silva Lobo nós falamos ontem, aqui eles estão capinando hoje. Apesar que eu vou avisar a prefeitura que a obra que vocês fizeram ali, se foi a prefeitura, a Copasa, vocês colocaram um asfalto novo na Silva Lobo ontem. Hoje abriu um buraco, então eu peço aos senhores que cheguem até lá. Então, a nossa função tem sido essa, mas o prefeito vai dar uma coletiva às 9h da manhã. Eu vou dizer para os senhores o que ele vai dizer. São pelo menos 8 regiões com uma tempestade numa configuração de um índice pluviométrico muito alto em apenas meia hora. A cidade não suportou. Ponto. Nós temos, sim, áreas de risco
que não são riscos só no período de chuva, é no ano inteiro. Nós sabemos dos pontos de alagamentos, mais de 300 obras foram feitas pela prefeitura. O que nós podemos questionar é o que hoje o andar da carruagem. Ontem eu estive na Praça da Bandeira e os moradores reclamavam da construção de uma ciclovia que destruía uma faixa de rolamento, o trânsito caótico e a necessidade de uma ciclovia se o dinheiro aplicado ali não seria melhor aplicar, por exemplo, numa área de risco ou numa área que foi ocupada de forma desordenada. Agora, o resultado hoje, eu estou com a Silvana. Eu até pensei em tentar uma entrevista com o São Pedro para ver se ele consegue ajudar a gente. E eu pedi, pelo amor de Deus, São Pedro, alivia. Ele falou que já teve muita paciência. Fizemos tudo errado, agora vamos pagar. Ele vai ter jeito de ajudar, não, né? Ô Marcelo, a gente olha para essa situação todo mês de janeiro, né? Nós estamos no jornalismo há alguns anos aí, a gente tem que cobrir coisas como essa, não só aqui em Belo Horizonte, mas na região metropolitana toda. Muitas obras vêm acontecendo, mas a gente vê que essas obras não são suficientes pelo jeito, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. São poucas obras, são poucos investimentos, e aí o resultado está aí, né? Que a gente conhece em todo o mês de janeiro. Em 2012, eu fiz uma entrevista com o então prefeito Márcio Lacerda, depois de um janeiro chuvoso, com muitas inundações, muitas tragédias em Belo Horizonte, e fui questionar, né, a falta de investimento, a dificuldade de tirar do papel algumas obras, e aí ele me mostrou um mapa que tinha pregado lá na parede da prefeitura da bacia hídrica de Belo Horizonte. E aí eu lembro muito bem do então prefeito Márcio Lacerda falando: todos os lugares que tivemos alagamentos são por onde passavam rios. Sim. São os córregos que passavam, né? Belo Horizonte é uma cidade de morros, né? Todo mundo conhece muito bem o tanto de... A gente está no meio de uma cadeia de montanhas. Então, ele falou, a gente pode fazer qualquer obra que a gente vai continuar com esse problema. Só que a gente tem que procurar uma solução. Algumas obras que já estão sendo feitas estão conseguindo evitar, pelo menos reduzir o impacto do problema. Então é preciso o quê? Mais recurso, bater lá na porta de Brasília, cobrar mais recurso, bater na porta do governador Romeu Zema e cobrar mais recurso, porque não tem outra solução, né? Nós não vamos simplesmente conseguir convencer o São Pedro a mandar menos chuva em janeiro, gente. Nós não conseguimos simplesmente mudar as avenidas de lugar. Então precisa de investimento público sério, constante. Não adianta fazer uma obra em um ano e depois aquele lugar ficar 10 anos sem obra. A Prudente de Moraes, em 2012, teve uma obra grande ali. Já não é mais suficiente. Então precisa de obra constante, planejamento, para pelo menos evitar o problema. Porque senão todo janeiro vai ser isso mesmo. Quer arrematar, Eduardo? Eu preciso, sabe, Júnior? Porque, por exemplo, Prudente de Moraes, a saída está lá em cima, amigo. Ampliar a profundidade da Lagoa de Santa Lúcia e criar uma outra bacia de contenção numa área que tem ali logo em cima. Como está sendo feito, está resolvendo. Agora, Júnior, eu fico constrangido com o que eu vou falar agora, que eu já falei no nosso Jornal da Noite, mas foi lembrado aí pelo Travasso. Gente, quando começaram a fazer uma ciclovia ali na Professor Moraes, uma das raras vezes que eu discordei do senhor Manuel Carneiro, que falou, ali no lugar de ciclovia, eu falei, chefe, pouco descer ali da Nossa Senhora do Carmo, desce ali e tal. Tem vários trajetos, eu sou um defensor da ciclovia como futuro da cidade, mas tem obra que não cabe no momento que não cabe. Ô, Júnior, se você fizer uma pesquisa hoje em Belo Horizonte com 1.000 pessoas, você vai ter 5 a favor da ciclovia na Afonso Pena. São 4 ciclistas e um amante da natureza. E 995 dizendo que ela está errada, fora de propósito, e que esses 25 milhões que vão ser gastos lá podiam ser gastos para conter enchente uma dessas ruas. Edu, o que aconteceu com o orçamento participativo? O que aconteceu? Quando as pessoas eram chamadas para opinar sobre o que é a obra prioritária. Porque muitas vezes falta isso em Belo Horizonte. Criaram o digital, eu fiquei envergonhado. Mano. Vamos colocar as pessoas para decidirem quais são as obras prioritárias. Mesmo, ele não anda na ciclovia. Porque tem aquela tartaruguinha, aquele olho de gato, o risco de queda é grande, tem criança andando com o pai. Então, o ciclista mesmo, ele está no asfalto. Se não houver uma discussão séria, desapaixonada, sabe, Júnior? E não é também desses caras que são contra tudo, não. Não. Mas tem que ser desapaixonada e tem que priorizar o que deve ser feito. Júnior. Mas fica bonito na campanha eleitoral, aquele Afonso Pena ali, uma ciclovia bacana e tal. Mas o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Mas vai ficar bonito na campanha.